firmemente? Olha, primeira coisa, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que ele nasce na corrupção. Uhum. Então a corrupção ela está no DNA brasileiro. Eu sou uma pessoa que desconfio de toda e qualquer ação positiva que venha em direção ao povo preto. Eu sempre desconfio, né? Sim. Uma coisa o movimento que tem acontecido nos últimos anos nas redes sociais, pela ascensão das redes sociais, a ascensão do povo preto nas redes sociais, ela tem Uhum. construído ciência social, né? Ela tem construído história, tem construído teorias, tem construído ciência sobre o povo preto. Sobretudo sobre o que o povo preto passa. E sendo muito direto, os brancos têm se beneficiado com isso. Uhum. Vale ressaltar que eu sempre digo, não me chame para ensinar branco a falar. Não me chame para ensinar branco sobre racismo. Não me chame, porque eu não vou lá. Se eles quiserem, basta eles entrarem no Google, eles vão saber tudo. Quando Sim. você me pergunta sobre as marcas elas não são bobas. Elas sabem que, depois da gente ter pressionado tanto durante anos dizendo negro consome, negro vende, negro compra, negro não sei o quê, elas pegaram e disseram, tudo bem, já que é isso, vamos pegar vocês e vender para vocês. Uhum. Isso é fato. Isso é fato. Não existe nenhum retorno positivo para nós no campo da publicidade, no campo da política, no campo da economia. Na cultura não existe resultado positivo. O que existe são paliativos disfarçados de soluções permanentes. É como se fosse uma migalha, né? Não só uma migalha, mas um engana mesmo, um cala-boca. Ou seja, vou Sim. te dar um exemplo. Eu recebo muito inbox no Instagram, empresas me oferecendo hambúrguer, não sei o que, para fazer pequenas promoções das marcas deles pelo hambúrguer que eles me dão. Eu cheguei a fazer até um outro dia aí, porque numa hora eu disse assim, me dá aí. Mas isso é um Uhum. absurdo. Eu sou o resultado de uma construção política, de uma luta política, de uma série de pessoas que vieram antes de mim, que se eu continuar fazendo isso, eu vou morrer fudido e jogar fora toda a luta que foi feita atrás para que tivesse negro na publicidade, negro na televisão. Você me apresentou como ator, apresentador. Isso é uma construção política antiga, não é minha, não é de agora. Não é nada, a gente não inaugurou nada, né? Não é? Então por que as grandes marcas não me chamam para ser representante delas? Não, não me chamam. Então, quando eu falo que é uma solução paliativa, a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente, várias vezes na história, já foi enganado, já foi ludibriado, e a gente não presta atenção. Vou te dar um exemplo, Pedro, uma coisa que aconteceu no ano passado, se eu não me engano. Chegou um determinado momento, você vai lembrar, que teve um movimento de um monte de gente branca dando a senha dos seus perfis para os pretos fazerem lives nos seus Sim. perfis recheados de milhões de seguidores. Isso mudou alguma porra? Uhum. Isso não alterou sequer a quantidade de seguidores que existem nos perfis dos pretos que fizeram, que pegaram as senhas. O que eu estou Uhum. dizendo é que essas medidas paliativas, assim como as medidas paliativas da publicidade e outras coisas, elas, na verdade, alimentam a segregação. Elas alimentam esse lugar de sobrevivência que é uma merda. Eles alimentam a história de que nós somos secundários, terciários ou, quem sabe, ninguém na história do Brasil e que precisamos sempre de migalhas, de esmola, de que nós não sabemos pensar, de que nós não sabemos criar. E Sim, isso é um saco. Eu tô de saco cheio disso. sim. Concorda, mais ou menos? Concordo com você e queria acrescentar uma coisa dizendo que a palavra representatividade, assim como empoderamento, negritude, movimento negro e outras palavras e frases, elas estão, nesse momento, passando por um esvaziamento. Exatamente. A Essa é a palavra é expressão. esvaziamento. Quando eu digo esvaziamento, eu estou dizendo que ela está perdendo no cerne, no núcleo do seu ser, o significado absoluto.
O que é que acontece? Com o advento das redes sociais, uma das coisas que mais se agravou entre nós foi a necessidade do capital, né? As pessoas olham Uhum. para as redes sociais e o tempo inteiro as pessoas estão expostas. Alguém bateu aí, veja quem é aí. Calma aí, tô saindo já, tô numa live, daqui a pouco eu vou aí, me dá um minuto. Pode Beleza. continuar aí. Se quiser, vai lá que eu vou falando aqui com o povo enquanto você atende a porta aí. Esse esvaziamento ele vem acompanhado da necessidade do capital. Isso talvez seja um tema, talvez seja um paradoxo, né? Porque assim, as pessoas a gente precisa de dinheiro, não tem mais como sobreviver no Brasil nem no mundo sem dinheiro. Seria ingênuo da minha parte dizer que nós vamos derrubar o capital, o A gente capitalismo. não, a gente não tem culpa de ter nascido nesse sistema, Não por tem pior que culpa, ele não tem seja. A gente culpa. tem E que não tem como sobreviver nele. reverter isso. Seria ingênuo da minha parte dizer assim, vamos acabar com o capitalismo. Assim como eu acredito que a gente não vai acabar com o racismo. Mas é necessário, para além de tudo, a gente entender que porra é isso. E aí é que entra o esvaziamento da palavra diversidade, porque a gente não sabe de fato o que é racismo, a gente não sabe de fato o que é capitalismo, e aí a gente fica diversidade, diversidade, a diversidade vazia. Uhum. A gente não sabe de fato o que é diversidade. A gente acaba, o Brasil, por exemplo, o Brasil elege um cara como o Bolsonaro, por exemplo. Né? Esse cara ele não é a representação da diversidade. Ele é a representação de um determinado lado, né? Ele é a representação da Uhum. branquitude, da direita brasileira e talvez de uma banda da esquerda que desistiu da esquerda e partiu para a direita, né? Ele sim é a representatividade de uma banda, de uma parte do povo brasileiro. Ele é. Isso é representatividade. Que a O gente tem que presidente entender Bolsonaro. que a gente tem que entender que é a maioria, por pior que seja. Exatamente. E ele é representatividade. Ele é a representatividade palpável. Alguém falou aqui, Sanza Azevedo falou. Ele é a treva. Ele é a representatividade das trevas, mas é a representatividade. Do Brasil real. Isso o povo preto não conseguiu entender ainda. Que representatividade, ela só é cheia quando ela é física. Quando ela está presente. Entendeu? Não adianta a gente ficar falando, porque nós precisamos isso, precisamos. Não! Ou a gente elege um cara preto, uma mulher preta, ou a gente não tem, bicho. Esse espaço não é um espaço privilegiado, né? Uhum. Primeira coisa, assim, existe uma luta muito grande, uma construção de carreira. Né? Eu não trabalho sozinho, nunca trabalhei sozinho. No início da minha carreira fui ajudado por muita gente. Cheguei no Sim. Rio de Janeiro também, fui ajudado por muita gente. Depois tomei as rédeas da minha carreira. Me juntei com outras pessoas que puderam, que ajudaram. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Pessoas que administram a minha carreira, que pensam junto comigo, que dizem, vamos por aqui, vamos por ali. E agora, a gente faz o quê? Isso não é fácil. Uhum. Isso não é comum para uma pessoa preta ter uma equipe, né? E diga-se de passagem, uma equipe que gasta tempo, gasta dia, vira noite, pensando, não dorme, chora, acorda, passa dificuldade, e olha, e compra, investe, e dá certo, e pensa. Eu tenho isso, eu tenho essa equipe, isso é um privilégio, né? Porque é um sacrifício, de certa forma, é uma troca, né? Uhum. E aí você tem que perseguir isso. Eu tenho já um tempo de Rede Globo e sempre perseguindo, atento a todas as outras coisas, atento a tudo. Por outro lado, você falou assim, mas eu também quero ser um cara... Muita gente quer se dar bem nisso. A porta é estreita, né? E nada nessa vida é garantido. Mas uma coisa que eu recomendo é estudar. Exatamente. Estudar é fundamental. Estudar, você precisa saber sobre tudo. Porque tem gente que não sabe nada sobre porra nenhuma e tá num lugar que talvez fosse seu. Então é Exatamente. melhor você saber tudo para não te nivelarem com quem não sabe nada. Uhum. Uma segunda coisa é acreditar que o sucesso não tem fórmula. O sucesso não existe fórmula para o sucesso.
né? O sucesso é quando você se realiza, quando você está bem, né? Não pense que só você está pensando em ocupar esse espaço, não, porque tem gente pra caralho e muita gente vai ser frustrada por não ocupar. Sim. Isso não é fácil. Agora, junto com isso, né? Claro que tem apoios, como eu já falei, tem uma questão religiosa, né? Eu sou uma pessoa absolutamente religiosa, eu sou de candomblé. Sim. Eu acredito muito na energia da natureza, a energia que inclusive habita em mim, e acredito no meu destino, né? Eu acredito muito no que eu nasci para ser. Isso me mantém firme nos lugares. Porque quando eu acredito no que eu nasci para ser, eu me conecto com a minha ancestralidade. Porque a minha ancestralidade diz que eu tenho uma missão em determinados lugares, e aí eu automaticamente acesso essa ancestralidade que me leva para onde eu quero. É fácil isso? Não. Nós vivemos num país absolutamente racista, cristão, né? Que diz que tudo que não é cristão é do demônio, é ruim e tal. E isso é um problema. Então, achar esse equilíbrio é fácil? Não é. Não é. É difícil você se equilibrar. E até hoje eu não sei até que ponto eu me equilibrei nisso. Mas eu consegui achar em alguns momentos da minha caminhada o passo, né? Para poder chegar em algum determinado lugares. E outra coisa, uma coisa que eu acho fundamental, que nós, pessoas pretas, aprendemos quando criança, é que a malandragem, ela é uma coisa ruim. Não, malandragem é filosofia. Malandragem é filosofia de preto. Branco não sabe ter malandragem. Porque o branco diz que a malandragem é bandidagem. E não é. Só preto tem malandragem, porque a malandragem ela é um reflexo da vida. Ela é reflexo da ancestralidade. O preto que se preza, que se conhece, que tem consciência negra, ele mantém a sua malandragem. A malandragem é uma filosofia do povo preto.